Alô, amigos. Mais uma vez, a edição do podcast do Gente que Fala. Hoje, com muito prazer, eu recebo a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutora Eliana Passarelli. Prazer é meu, né? Como vai? Doutora Eliana. Que delícia estar aqui com você, Fausto. Vou tratá-la de você, pode ser? Com certeza. Eu vou ler aqui o que você já fez e vai fazer ainda na vida. Você é Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sim. Formada em jornalismo. Sim, também. Mestre em Direito. Sim. Professora e coordenadora universitária. Sim. Membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Sim. Membro da Comissão Processante Permanente do Ministério Público do Estado de São Paulo. Também. Consultora jurídica da CPI de Pedofilia e Maus Tratos do Senado Federal. Sim, quando houve a CPI da pedofilia. Isso. Coordenadora geral dos programas de proteção à testemunha, proteção de crianças e adolescentes e Centro de Referência e Apoio à Vítima. Sim. Autora e revisora de livros jurídicos. Também. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que eu sou... não sou suspeito, né? De jeito nenhum. Tá certo. Olha, aqui é uma sala de visita. Eu quero que você fique bastante à vontade, assim como eu também vou ficar. E vou começar perguntando sobre um pouquinho da sua vida. Tá. Você nasceu em que cidade? Eu nasci aqui em São Paulo. Qual maternidade? Promater. Na Promater. Eu nasci vizinho ali, na antiga maternidade de São Paulo. Você passou a infância onde? Eu passei no bairro do Ipiranga. Sua família morava no Ipiranga? Morava no Ipiranga, mora ainda, eu tenho Mora uma parte ainda. da minha família que Sim. mora lá. Assim, melhores anos da minha vida, né? E ainda, eu falo ainda, né? Porque, enfim, eu tenho muitos amigos no Ipiranga e faço às vezes muita coisa ali no Ipiranga, né? Frequento alguns lugares que eu frequentava na minha infância. Então, adoro Ipiranga, adoro. Eu também, é um bairro que eu aprecio também, o Ipiranga. Eu tenho alguns amigos lá, inclusive tem um médico que eu vou lá, cardiologista, mas vou uma vez por ano só. Então. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Com quantos anos eles estão? Agora velhos. Com 45 e 42. 45, 42 já? Sim. Então, missão cumprida nessa área. Eu acho que sim, né? Cada um encaminhado na sua área. Foram tempos muito difíceis, sim. Né? Em função da profissão. Sim. Enfim, eu brinco, sempre falo, e é uma verdade. Aliás, não é uma brincadeira. Que os meus filhos não escolheram se eu poderia ser ou não promotora de justiça. Sim. Então, em alguns momentos, eu sacrifiquei muito a vida deles, no sentido de ter que ficar fora de casa, né, não ser uma mãe comum, e, por outro lado, também em questão de segurança. Então, realmente, eles foram sacrificados. Mas hoje você tem que dizer que valeu a pena o seu esforço, não é? E deles também. Não, com certeza, né? Eu acho que valeu muito a pena, porque tem aquela história, né? Claro que na minha casa não aconteceu isso, mas assim, eu não pedi para nascer. E aí a resposta era simples, né? Se tivesse que falar isso, eu não pedi para ter você como filho. Então, ao mesmo tempo que, enquanto promotora, eles tiveram muitos sacrifícios, por outro lado, eles também tiveram benefícios, porque houve condições de dar uma boa escola, né, de fazer com que eles se capacitassem, sim, ter boas universidades. Sim, isso que é importante. Então, acho que há um balanço aí, né? E você tem netos? Tenho 3 netos. 3 netos, que 3 beleza. netos, Que assim, beleza. Parabéns, Eliana. Obrigada, obrigada, Fausto. Conseguiu fazer as duas coisas bem feitas. Bem feito eu não sei, mãe. Né? Mas eu acho que eu constituí uma família. Você primeiro cursou a faculdade de jornalismo e depois direito? Não, as duas juntas. As duas juntas? Como é que foi isso? Sabe que nem eu sei como é que foi isso. Não, eu vou contar. Foi assim, eu entrei
naquela época, o máximo que tinha era teste vocacional, né? Sim. Assim, daqueles bem... Sim, a gente... Não tinha essa cultura que tem hoje. É. Hoje, por exemplo, o acesso do adolescente para a faculdade é muito mais fácil no sentido de ir lá, conhecer o curso, ter mais acesso à informação. Naquela época não tinha, né? Você tinha... E aí, eu tive uma professora de português que dizia assim, você escreve muito bem, você deveria ser jornalista. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Sim. Depois, eu fiz 3 vestibulares, porque, óbvio, não tinha mãe rica, eu fiquei órfã muito cedo. Então, eu acabei fazendo 3 vestibulares, porque eu não teria tempo suficiente de fazer cursinho, né, de ficar 1 ano fazendo cursinho. Eu já trabalhava, eu tinha que me virar. E aí, eu fiz psicologia, direito e jornalismo. Jornalismo só existia na Casper Libero, não existia nem a ECA. Sim. E direito, eu prestei as únicas também que tinham, que foi USP e PUC. Existiam outras, existia o Mackenzie, existia a FMU. Sim. O Mackenzie, olha como são as coisas, naquela época eu nem prestei por conta da mensalidade, que era caríssima. Então eu sabia que eu não poderia, mesmo que entrasse, mesmo que passasse no vestibular, eu não conseguiria pagar. A FMU, eu não sei por que não prestei, mas enfim, só prestei essas 3 e prestei jornalismo. Então eu prestei psicologia, jornalismo e direito. E aí foi a grande dificuldade, porque aí eu acabei ingressando nas 3. Aí eu não sabia o que fazer. Eu fiquei perdida com 18 anos, eu falei, o que eu vou fazer? E optei em fazer jornalismo e direito. E sempre achando que eu seria jornalista para política e, portanto, eu precisaria do direito. Fiz um combinado com a minha mãe e disse o seguinte, olha, eu vou começar 3 meses as 2 faculdades e ver qual que eu me adapto para poder seguir, porque as 2 a gente não teria condições de pagar. Sim. Apesar de serem 2 fundações. E acabei gostando das 2, né? E eu fiquei com pena de ter que largar uma das 2. Então, eu comecei a trabalhar, fazer estágio na área de direito logo cedo. Assim, primeiro semestre já comecei a fazer, para poder manter as 2 faculdades. E fiz as 2 faculdades com muito sacrifício físico, inclusive, porque eram faculdades puxadas. Eu saía às 5 horas da manhã da minha casa e voltava às 1 da manhã. Puxa vida. Porque você tomava ônibus, né? Não existia metrô, não existia carro, nada disso. Sim. Depois que eu consegui, já no 3º ano de faculdade, aí comprar um carro, mas até então, quer dizer, 2 anos, e eu já estava aí no final da faculdade de jornalismo. E aconteceu o inverso, né? Eu comecei a gostar do direito e me disciplinar para ficar na faculdade de jornalismo somente para poder exercer o direito, assim. Então, vou terminar o curso. Eu inverti as coisas, né? Então, por isso que eu fiz as 2 e fiz as 2 juntas. Você, como chegou a promotora de justiça? Sacrifício, viu? Eu primeiro fui procuradora da Justiça... ó, que legal. Você. Procuradora da Justiça Militar Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica e Crimes contra a Segurança Nacional. E depois fiquei lá 2 anos, mas a minha circunscrição era Paraná e Santa Catarina. Muito... era um sacrifício chegar lá. E aí, a carreira que eu sempre quis foi mesmo de promotora de justiça. Aí estudei, assim, muito. E aí consegui passar no Ministério Público. Eu falo muito porque era coisa de 12 horas por dia. E você foi uma promotora de justiça muito respeitada, né? Eu digo foi porque agora você é procuradora. Qual é a diferença entre o promotor e o procurador? Promotor, é difícil as pessoas entenderem. Promotor trabalha em primeira instância. Sim. Então ele
é ele que denuncia, Sim. é ele que arquiva o inquérito, ele é o que é o que faz a audiência, Sim. é o que faz os recursos. O procurador, ele só trabalha na área de recursos. Sim. Então, quando a gente fala que sobe, né, para procurador, mas enfim, quando você se promove a procurador, você só trabalha com recursos. Então, recorre ao Ministério Público, recorre à defesa. Quem analisa, quem tem razão, e aí com absoluta isenção, é o procurador de justiça. Eu não fico adestrita àquilo que quer o promotor ou tudo aquilo que ele processou até então. Então, é uma carreira bonita, porque você continua, né, promovendo a justiça, seja que lado for. E você dá o parecer em grau de recurso para que os desembargadores julguem também em grau de recurso. Sim, então, agora, sim. eu só trabalho perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. 28 anos faz isso? Não, faz só 40. Hein? 40. 40 anos? 40 Não, mas anos. 28 anos você foi promotora. Fui promotora, agora eu estou 12 como Então, procuradora. Isso. É isso. Você é considerada uma promotora que dá medo para muita gente. Eu sei. E é mentira. E eu sei que é mentira porque eu conheço bem você, né? Mas o seu trabalho você é bastante exigente, como você deve ser mesmo, né? Eu sou. Porque você lida com todo tipo de gente, né? Eu procuro ser, assim, claro, não é sempre que a gente consegue, não sou falha, muito pelo contrário, né? Porque às vezes você lê uma coisa, mas não é bem aquilo, é outra. Mas eu sempre tentei ser justa. Vamos tentar ir lá atrás? Vamos. Primeiro caso que você pegou como promotora? Foi de um prefeito. Prefeito. Em Guararema. Guararema. Aliás, foi a minha primeira comarca. Eu cheguei lá, assim, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Aliás, era mais para choro do que para riso. Porque no primeiro dia que eu cheguei lá, foi muito engraçado. A minha sala, eu fui a primeira promotora de justiça que foi titular de Guararema. Ali passaram muitos colegas, mas todos acumulando, porque eram promotores mais experientes, lógico, e eram promotores de justiça de Mogi das Cruzes. Então, Guararema, como ficava ao lado e era uma comarca pequena, ninguém ia para lá como titular. Os colegas acumulavam Guararema. Eu não sei por que razão, o Conselho Superior da MP colocou em concurso para que fosse preenchido como promotor. Sim. Então, colocar em concurso para a gente dizer que vai ter um promotor titular naquela cidade. Sim. E lá fui eu. Então, em Guararema, você não tem a vivência de um promotor de justiça titular de uma comarca, né? Porque quando você é substituto, você vai passando e vão te mandando para vários lugares, muitas vezes você acumula funções. Enfim, era a minha primeira experiência como titular de uma promotoria. E eu cheguei lá, o que despencou de gente naquela promotoria, e era uma promotoria sui generis, porque eu acho que até hoje ainda é assim. Ficava numa casa dentro do cemitério. Dentro do cemitério? Era uma casa que ficava, assim, cercada de cemitérios. Cercada do cemitério. Ela ficava no entorno, era dentro mesmo. Para mim era dentro aquilo. Sim. Porque, inclusive, quando a gente punha o carro já dentro do cemitério mesmo, você só via aquelas lápides, aquelas coisas. Então já não era um lugar muito sugestivo para se trabalhar. Não, nem um pouco. Não. E quando eu entrei, eu descobri que estava chovendo mandados de segurança, porque havia uma briga entre a Câmara dos Vereadores de Guararema e o prefeito. Para variar, né? Não, então, mas só que naquela época não existia isso, né? Não era uma coisa que a gente tinha esse conhecimento, que tinham procedimentos administrativos, era uma coisa, assim, muito remota. E eu cheguei. O Ministério Público tem por obrigação, está na lei orgânica, e isso eu faço questão de frisar muito para promotor de justiça, que nós temos que atender público. Nós somos obrigados a atender público e, conforme a demanda, tomar providências. Eu estou falando isso porque eu atendo público até hoje.
como procuradora de justiça, vai ao meu gabinete, é recebido, não que eu vá resolver o problema, mas pelo menos encaminhar, Sim. eu irei. E aí começou um monte de vereador, um monte não, né? Porque também a cidade era pequena, mas assim, começa a entrar um vereador, depois entra outro vereador, depois entra não sei quem, e até que vem um representante da prefeitura, Do executivo. do executivo, exatamente para tentar demandar também em relação às representações que tinham dos vereadores. E eu acho que eu fui muito criteriosa, porque manter a distância é fundamental, no sentido de, olha, vou observar, vou analisar. Claro que esse vou observar, vou analisar, não que eu soubesse o que fazer, né? Porque, primeiro que eu estava chegando ali, segundo que as demandas não eram comuns. Não é, a minha experiência já grande era em relação a crimes, não em relação a fatos administrativos. E eu comecei por muita educação, vou analisar aqui, vou analisar ali, mas sempre contida. Não me entusiasmei com nada do que eles me disseram. Cada um vinha, contava a sua história e eu, ok. O que aconteceu? O prefeito, acho que ficou muito irritado comigo, e tinham duas coisas que pertencia a eles, a prefeitura, no gabinete do promotor. Porque naquela época a gente não tinha essa independência administrativa. Era o ventilador e o telefone, a linha telefônica. Que também não existia celular, então você falava, né, através do telefone comum. Ele imediatamente mandou tirar a linha telefônica e mandou tirar o ventilador, que era aquele ventilador. Sim. Com detalhe, a sala do Ministério Público ficava num lugar que só tinha aquela janela tipo de banheiro, sabe? Que tem uma frestinha. Sim. Então, eu fiquei sem o ventilador e sem a linha telefônica. Foi assim, uma represália logo de cara. Então, esse é um fato que eu lembro sempre, porque é a tal história. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Então, foi o primeiro caso, assim, que eu demandei, que eu me vi atrapalhada mesmo. E tive que depois procurar colegas, no sentido de, olha, me auxiliem, porque eu não sei o que fazer, né? Juridicamente falando, porque não era. Então, você vai aos mais velhos, né? E tenta se amparar, né? No sentido de o que fazer juridicamente. Mas eu lembro bem desse fato. Se isso tivesse acontecido hoje, como é que seria a sua ação? Teria sido muito mais tranquila, te garanto. Eu acho que a distância eu manteria mesmo. Sim. Mas hoje já com muito mais conhecimento, né? Sim. Outro dia mesmo eu estava falando, eu acho que a carreira deveria ser inversa. Você começar a trabalhar em comarcas grandes, com colegas já experientes, e quando você tiver como procurador, mas aí como promotor, né, mais experiente, você vai para uma cidade sozinho. Porque aí você tem, né, o conhecimento necessário. Chega lá já experiente, né? Para lidar com todos os problemas, né? Primeiramente, você cursou e se formou em jornalismo e depois direito penal, como você já acabou de dizer. Sim. A sua preferência ainda continua sendo direito hoje? Sem dúvida. Porque você participa de um programa que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Qual foi o caso mais desafiador da sua carreira? Tive vários. Aquele que te tirou o sono um pouquinho. O caso da morte do estudante da USP. Isso eu repito assim para todo mundo. Aquele estudante que foi o trote da USP, né? Conhecido como trote da USP. Um desespero o trote, né? Então, em que aquele moço morreu, Edson Suê, dentro da piscina da USP. Isso. Este foi um caso muito desafiador. Para mim e para a doutora Maria Amélia Nardi Pereira, que nós trabalhamos conjuntamente. Porque as provas eram muito difíceis de ser angariadas. Porque o inquérito, apesar da imprensa cobrar, não era um inquérito fácil. E o delegado de polícia, doutor Marcelo, foi brilhante. Mas era um caso que demandava provas concretas, provas firmes. E ali, até nós chegarmos à denúncia, demorou 2 anos. Então, apesar da imprensa cobrar, né, todo dia, mas está sem solução, está sem solução. Mas a solução era uma solução que demandaria tempo
desculpe, por conta das provas, né? Que não adianta você oferecer uma denúncia e não ter prova suficiente para chegar até o final do processo. Por outro lado, foi um processo... Foi o que aconteceu com a escola de base, né? Sim. Não é? Sim, todo mundo fala que no caso da escola de base, as pessoas eram inocentes, que ficou, né, muito marcado exatamente pela falta de provas. Né? Pela falta de provas. Exatamente. Então, quando fala assim, eles foram inocentados. É a mesma coisa se falar do Lula. Eles não foram inocentados. Não há uma sentença absolutória. Há uma sentença que pode até ser absolutória, mas no sentido de falta de provas. Não pela inocência. Não por dizer ele não é o autor, ou ele agiu em legítima defesa. Não é isso. Acaba-se o processo por falta de provas, que é diferente. E voltando ao estudante? Ao estudante, nós estávamos já ao final da instrução criminal, houve um pedido de habeas corpus, o Tribunal de Justiça negou, e por óbvio, eles, porque a lei permite, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Ali ficou por muito tempo, eu vou arriscar dizer a você, acho que 9 anos. 9 anos. E depois, negado... 9 anos. 9 anos depois foi muito tempo. E depois foi para o Supremo Tribunal Federal. E aí, quando prescreveu a possibilidade de continuar a ação penal, sai um acórdão dizendo que tinha prescrito. E ponto final. E ponto final. E ponto final. Então, foi um caso no sentido de frustração, não pela condenação, porque eram 4 acusados. É pelo sentido de não prosseguimento da ação penal. Sim. Que eles poderiam até ser absolvidos, Sim. óbvio. Sim. Né? 50%, 50%. Assim como o Ministério Público também, ao final da ação penal, poderia pedir absolvição. Sim. Né? Você não é obrigado a pedir a condenação. Mas foi um caso em que não houve nenhum tipo de resolução. Então é muito frustrante. Desafiador mesmo. Foi um caso, assim, desafiador. E outra coisa que eu vi nesse caso, assim, sentimento de corporativismo muito grande. Muito grande. Eliana, como é que você avalia a presença das mulheres no Ministério Público hoje? Eu avalio, primeiro, com muita satisfação. Eu acho que as mulheres que hoje estão no Ministério Público estão lá exatamente por aquilo que eu busquei a vida inteira, né? Que é a busca de justiça, a busca da verdade. Eu nunca consegui conceber que houvesse diferença entre promotor e promotora. Eu acho que ali não é uma carreira, é feito para o promotor, ponto. Tanto faz se você é homem ou se é mulher. Você tem que cumprir a lei, ser fiscal da lei, trabalhar de acordo com as provas, né, buscar provas quando há necessidade. Então, eu nunca fiz essa distinção. Mas era muito difícil no meu tempo ingressar exatamente pelo fato de ser mulher. E hoje em dia não existe, né, essa distinção. Eu acho que as bancas, eu acho não, tenho certeza, as bancas vão pelo conhecimento, né, do candidato, pela técnica do candidato e não pelo gênero. Então, eu vejo assim com muita satisfação que houve essa evolução ao longo de 40 anos. As mulheres hoje ocupam cargos com mais frequência, né? Muito mais, muito mais. No meu tempo, a cada 50 candidatos entravam 5 mulheres. Qual é a sua referência na área do direito? Você tem alguma referência? Alguma pessoa? Que seja minha referência? Tenho. Dr. Hermínio Alberto Marques Porto. Foi um grande procurador de justiça, foi corregedor-geral do Ministério Público, foi meu professor de processo penal. A minha referência para o Ministério Público, sem dúvida alguma, foi o Dr. Hermínio. Sim. E na área penal, uma pessoa que não é muito conhecida, assim, que hoje não tinha, hoje seria uma pessoa conhecida, mas naquela época, por conta da mídia, que é o Paulo José da Costa. Paulo José da Costa. Pai do Fernando José da Costa, também. Sim. Que era uma pessoa
extremamente inteligente, de uma cultura jurídica brilhante, né? Então, eu tenho muita referência do Paulo José da Costa. E no jornalismo? Fausto Camunha, pode ser? Não. Não, eu acho que é. Eu acho que é, Fausto, porque você foi um pioneiro. Eu estou falando sério, não estou brincando, não. Você foi um pioneiro em entrevistar pessoas, em buscar debates e pessoas das mais variadas áreas. Então, se eu tiver, se falar mesmo em uma referência, seria você. Eu não, até hoje, eu estou tentando puxar pela memória, eu não teria alguém no jornalismo assim que falasse, esta é minha referência e eu gostaria de seguir. Porque o que nós trabalhamos, né? Que eu tive a oportunidade e você me deu a primeira oportunidade, é de falar o que você quiser num programa de debates. Isso. Então, desculpe, é você, não tem outra pessoa, não. Muito obrigado. Esse programa durou 24 anos. Exatamente. Né? Agora a gente modernizou, está mais na moda o podcast. Não é? Porque eram 4 convidados. Isso. E a Zenilda ficava doida da vida porque às vezes a pessoa, em cima da hora, dizia que não podia ir. Isso é verdade. Então também. faltavam 2, às vezes, e não era bom para o programa. Mas tinham pessoas amigas que na falta de um a gente ligava e a pessoa ia, sabe? Sim. Cobria a ausência do outro. Isso era muito legal, porque realmente o programa era de debates. Ninguém era obrigado a concordar com ninguém, não era nada programado, tipo, você não fala isso, você não fala aquilo. Aliás, eu nunca sabia quem era o convidado que sentaria ao meu lado. E sem nenhum tipo de censura. Né? Nada, zero. Então, você ia lá e se metia na colher lá do outro, o cara falava uma coisa, você falava, não quero, é aquilo ali. Não é assim? Não, falava junto, muito legal. Tem uma referência, assim, muito boa, uma lembrança muito boa do Gente que Fala. Obrigado. Você já participou de diversos programas de TV. Sim. Como define o limite ético ao comentar casos em andamento na televisão? Olha, precisa ter um cuidado enorme, precisa ter um cuidado fenomenal. Primeiro, porque você não pode frustrar, né? Estou gostando dessas imagens. Olha aí, você fala. Primeiro, você não pode frustrar um trabalho de investigação, nunca. Fotos bonitas, hein? Tô vendo aí, gostei. Só não muda o cabelo, né? Olha lá, Vitória, morte foi por vingança contra quem? Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Sim. E ser responsável por tudo que você informa. Eu não tenho nenhum pudor, por exemplo, em falar o que eu penso. Mas eu tomo cuidado ao falar por conta de não estragar uma investigação, um processo, de não dar palpite naquilo que o colega daquele processo vai fazer, tem que fazer. Eu procuro dizer o que eu faria, não o que ele tem que fazer. Entendi. Sabe? Então, assim, eu, Eliana, faria isso ou faria aquilo. Isto dentro, óbvio, do processo penal, daquilo que estão me dando, e no sentido de orientar, né, qual será o próximo passo no processo. Então, para que as pessoas saibam e tenham conhecimento de como anda o processo penal. Acho que a obrigação, não vejo isso como nenhum momento de, vou falar porque eu sou bacana, mas é a obrigação da gente dizer ao longo do processo penal o que aconteceu. De informar as pessoas. Primeiro porque eu acho que a gente faz um caminho preventivo, no sentido de não faça isso porque a consequência é essa, e no outro de informar mesmo o contribuinte. Porque querendo ou não, eles que pagam. É o contribuinte que paga o nosso salário. E nós temos uma função pública muito definida e muito ampla. Então, eu acho que é nossa obrigação, e não só do Ministério Público, mas de dizer quais são os passos, né, e para se chegar ao final do processo, qual foi a conclusão. Agora, eu vou dizer que com toda razão, que você é muito benquista pela mídia. Obrigada. Eu converso com jornalistas, amigos de vários anos, e você sempre é um nome muito lembrado
lembrada, porque pela sua atuação, né? Não, e eu vou te dizer por que eu sou lembrada. Porque eu trato jornalista com muito respeito. Isso Sempre tratei. Bom, que bom. Porque mesmo que você não possa falar, tá no meio de uma investigação, tá numa situação mais difícil no processo. Dizer, não posso falar. Exatamente. E eu entendo que o jornalista, tem um trabalho muito árduo. Não é fácil. Hoje em dia, mais ainda, com esse monte de mídia que a gente tem, né, essa informação grande correndo, como é que você vai destratar ou não receber um profissional? Eu não concebo isso. Eu posso não falar, né, no sentido de isto não posso falar, aquilo eu posso falar, mas eu jamais deixei um profissional jornalista falando sozinho. Sem resposta. Jamais. Nossa, jamais. Eliana, dias atrás, mataram ele foi delegado titular aqui de São Paulo. Delegado geral. Sim, o Dr. Rui. Dr. Rui. E ele foi morto pelo PCC, segundo as informações. Então. Mas também não se pode afirmar isso, né? Nesse momento ainda a gente não pode afirmar. Óbvio que eu tenho certeza absoluta que toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo, assim, com muita cautela, muita dignidade, porque eu entendo que a Polícia Civil do Estado de São Paulo é a mais preparada mesmo para investigações, trabalho de inteligência, grandes nomes. Então, eles já chegaram, né, a algumas conclusões. Sim. Que, obviamente, eles mantêm em sigilo até para que possam chegar aos criminosos, porque também não adianta a gente chegar e falar assim, esse é o cara. Não é. Então, a gente tem... E eles trabalham, assim, com muita diligência, né? Diligência que eu digo é com cuidado. Mas nós chegamos a um ponto que não dá mais para aturar. Essa que é a verdade. Tá difícil, né? Tá muito difícil. E eu falo isso muito e falarei eternamente. Se não mudar a lei penal, o Brasil continuará esse país de impunidade. Isso eu falo, encho a paciência das pessoas, falo em televisão, falo onde eu tiver que falar. Se você não muda o legislativo, se você não muda a lei, nós estaremos logo mais diante de um país de narcotráfico, né? E possivelmente, impunidade nós já temos, né, Fausto? Impunidade está aí, está galgando aí os últimos 30 anos, é vergonhoso. Penal, exatamente. Bom, agora eu não vou lembrar qual foi o país, mas foi esses dias. Mudou-se até a penalidade penal de 14 para 12 anos. Nós ainda estamos falando em 18? Um dos únicos países do mundo, que eu acho que somos nós e mais 2 países. 16 anos pode votar? Exatamente. O nosso critério para 18 anos é meramente biológico. Eu estou falando em critério de ciência penal. É biológico. Fixou-se 18 anos e ficou lá. Hoje, os critérios poderiam ser de natureza psicobiológico. Então, como é que eu tenho entendimento e quando que eu tenho entendimento que há uma infração penal? E daí você fixa a idade de acordo com a idade psicológica. Então, não venham me dizer que com 16 anos ninguém sabe o que está fazendo, porque hoje, mais do que nunca, sabe-se o que está fazendo. Então, você tem a possibilidade de colocar esse menor de 16 anos, que não é menor mais, exatamente em relação à maioridade penal. Desculpe. Não dá para dizer hoje que o menor de 16 anos é igual ao de 16 anos de 40 anos atrás. Não é. Claro que não. Não é. Não. Entendeu? Então, o critério biopsicológico, e eu vou te dizer mais por quê. Porque eu, com 16 anos, eu trabalhava e sabia exatamente quais eram os meus direitos e as minhas responsabilidades. Então, eu fico pensando, eu às vezes faço um teste com as pessoas. Você lembra o que você fazia aos 16 anos de idade? Plenamente.
Você sabia o que era certo e o que era errado. Eu também. Com 12 anos, você também sabia que furtar Lógico. a caneta do colega, furtar a borracha do colega era furto. Eu me lembro do que eu fazia com 6 anos de idade. Exatamente. Claro que a responsabilidade, a maturidade vem com a idade. Sim. Mas dizer que você, aos 16 anos, não sabe o que é um furto, não sabe o que é um roubo, 15 anos, 14 anos. empunhar uma claro, arma, sabe. fazer tráfico de drogas, sabe. Sabe muito bem. Então, E os para menores, em muitos casos, eles são usados, né? Sim, porque e eles se deixam usar, porque eles sabem que a impunidade, para eles, é muito mais atrativa, né? Olha, está aqui na tela o nosso portal, o portal do nosso grupo, chamado Orbis News. É um portal só de artigos de personalidades, como você, Eliana. Obrigada. Então, está Eu já conheço. inteiramente à vontade para você Obrigada. escrever a hora que achar que deve escrever, tá bom? Obrigada. Você é amiga da Luciana Gimenez e também da Sônia Abrão, não é? Sim, sou. Como é, Me considero- como é essa amizade? Me considero amiga das duas. É uma amizade muito respeitosa, Sim. né? A Luciana, eu entendo assim, que é uma das melhores pessoas que eu conheço. Sim. As pessoas conhecem a Luciana exatamente pelo glamour, né? Enfim, pelo glamour mesmo, pela forma de vida, tal. Aí estão. A Luciana é uma excelente mãe. Uma mãe preocupada, uma mãe zelosa. É uma mulher de família. Por mais glamurosa que ela seja, quem conhece a Luciana sabe que ela tem as mesmas dores que qualquer pessoa normal. Sabe que ela tem as mesmas preocupações que uma mãe de classe média ou de classe baixa. Eu acho que é uma das melhores pessoas que eu conheço. Bom, a Sônia é até covardia falar. Porque a Sônia, ninguém conhece a Sônia. Só os seus amigos. E isso, eu posso dizer que eu me considero amiga Você não dela. é a primeira pessoa que me diz isso sobre a Sônia. Quem não conhece a Sônia, acha que não. Mas se eu falar, assim, como é que eu vou falar? Ela é uma pessoa extremamente discreta. Muito discreta, muito, muito. É de uma inteligência absurda. É fora da casinha. Preparada, sabe o que faz, tem determinação. Agora, a Sônia, como pessoa, raríssimas pessoas conhecem. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Talvez ninguém saiba, poucas pessoas sabem. A Sônia é de uma generosidade mesmo, que ninguém tem noção do quão generosa ela é. Do quão ela ajuda as pessoas. Eu tenho muita admiração pelas duas, pela Sônia, pela Luciana. Você sabe que eu diria o mesmo do Faustão. Tá. Faustão ajuda muita gente. Ele sempre ajudou. O Milton Neves sempre ajudou muita gente. O Milton eu não... O Milton, na verdade, eu estive com o Milton uma vez, que talvez ele não se lembre, porque nós tínhamos um amigo em comum, que era o Osmar de Oliveira. Sim. Né? O Osmar fez jornalismo comigo. O Osmar de Oliveira teve casa de campo, era meu vizinho, em Morungaba. Então, quando ele, raramente aos domingos, porque futebol aos domingos, Isso. às vezes eu ia sexta-feira à noite para Morungaba e ele também ia. E domingo de manhã vinha embora. Mas a gente batia longos papos. O Osmar era uma pessoa incrível. E generoso, muito generoso. Eu fiz faculdade de jornalismo com o Osmar. Com o Osmar? Com o Osmar. Ele era médico do Corinthians. Isso. E ele fazia faculdade de jornalismo à noite. E agora, né, eu vou contar aqui uma coisa que ninguém sabe. Às vezes ele não conseguia chegar à faculdade. E eram muitos trabalhos que a gente fazia em casa. Né? Tinham trabalhos que até hoje tem, né? Toda faculdade tem a pesquisa e tal. E na faculdade de jornalismo mais ainda. Então, às vezes, eu preparava para o Osmar um material que ele iria utilizar exatamente por absoluta falta de tempo.
E foi um querido amigo, né? Que partiu muito cedo. Mas eu só tive com o Milton uma vez, exatamente com o Osmar. Os filhos dele eram amigos do meu filho também. Eu convivi muito com o Osmar e dá muita saudade dele mesmo. Dá mesmo. Eliana, sobre ter sido professora de Direito da Susana von Richthofen, o que você me disse? Tem uma correção aí que eu preciso fazer. A Susana não foi minha aluna diretamente, é que eu era chefe de departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Processo Penal da PUC de São Paulo. Eu dei aula na PUC durante 25 anos, me aposentei como professora, depois fui a coordenadora universitária. Então, a minha relação com ela era pelo fato dela ser aluna da Faculdade de Direito e eu ser chefe de departamento. Ela ficou lá, digamos, um ano. Ela nunca foi uma aluna assim brilhante, nunca deu problema, nunca deu trabalho. Me parecia, pelo contato que eu tinha com os alunos de primeiro ano, uma pessoa absolutamente normal. Eu só me lembro de um fato assim que era curioso, que nós tínhamos um professor, que eu não vou citar o nome, que era um professor querido por todos. Todos os alunos que passavam nas salas de aula por esse professor tinham muito respeito, muito carinho. E ele, de fato, era um professor que tinha um rosto gordinho, bochechas vermelhas, bem italiano, assim. E ela ia na bochecha desse professor e falava assim: você parece o Papai Noel. E você brincava com ele com as bochechas. Depois até virou até meio que um trauma para todo mundo, tipo assim, você poderia ter morrido, né, com essa brincadeira. Tipo, a gente já, né, levando para o outro lado mais sombrio da situação. Mas não foi uma aluna que deu qualquer tipo de intercorrência, digamos assim, neste um ano que ela ficou. O que ficou muito marcado foi que no ano seguinte realmente eu fui professora da turma dela. Só que ela já estava presa, né? E isso, os alunos, né? Você via que foi uma coisa muito sequente, porque quando ela foi presa foi no início do ano e logo em seguida as aulas começaram. Então ainda era uma classe que permanecia em choque, porque a classe inteira deu muito apoio a ela quando ela perdeu os pais, né? No sentido de todo mundo achava que ela também era uma vítima daquela situação trágica. Sim. Então, foi uma classe que foi muito ligada a Suzane nesses 2 meses pós-crime. E logo em seguida vem o choque. E eles eram jovens, 18 anos de idade ali. Né? Logo em seguida vem o choque para todos eles que estavam lidando com uma assassina dentro da sala de aula. Né? E aí eu comecei a dar aula de direito penal para essa turma e a única coisa que eu combinei com eles é que eles não tocariam no caso Suzane von Richthofen. E exatamente naquele mês, quando eu comecei, a gente falaria muito de homicídio. Então foi um combinado. Nós não falaremos deste homicídio, especificamente. Apesar de ele ser um exemplo rico para o direito penal, a gente não trataria deste homicídio. Exemplos em sala de aula, a gente dá vários, né? Porque a gente dá a intensidade do dolo, quais são as qualificadoras, a forma como se matou, a forma como se chegou ao resultado. Mas especificamente esse a gente... Mas ali não era o momento de tratar disso, né? Não, nem para os alunos e nem porque era um caso findo. Então... Eliana, sobre adultização... Essa palavra é complicada. Adultização de crianças e adolescentes. Isso ganhou muita visibilidade ultimamente, né? É a internet tomando todos os caminhos. Sim. Né? É uma coisa sem controle. Agora, outro dia eu falei isso num programa de rádio e volto a falar a você. A que ponto nós chegamos? Né? Como é que se permite isso? Eu vou dizer que começa dentro de casa. Desculpe. Né? Quando você fala em pai e mãe permissivo, você fala nisso.
Você fala, e vou falar mais, que me irrita profundamente. Você fala na possibilidade desses pais lucrarem em cima dos seus filhos. Fausto, é uma coisa incontrolável. Se você entra em qualquer aplicativo desses conhecidos, que a gente lida com redes sociais, você vê isso todo dia. Há uma exposição desnecessária dos seus filhos. Desnecessária. Então, assim, porque um é bonitinho, porque o outro é engraçadinho, porque o outro, assim, querida, olha, fala para todo mundo o que você fez hoje, querida, entendeu? Então, relações íntimas de casa, relações comuns são expostas e dali para frente replicadas, muito replicadas. Vou te dar um exemplo. Eu não vou falar o nome da criança, porque ela ficou extremamente famosa, porque era uma menina muito inteligente, de 3 anos. Com 3 anos de idade, uma menina com uma inteligência fora de série. Então, esta mãe começou a publicar os vídeos que ela fazia com esta menina, porque eram engraçadinhos, e a menina tinha sacadas maravilhosas. Até que chegou um momento que ela percebeu a deturpação, não para o mal, não no sentido de sexualização, mas que a filha não podia mais viver em paz na rua. Né? Que a criança não podia mais a um supermercado. A criança não podia, na escola já era vista com um diferencial por conta dessas visualizações. E aí ela resolveu afastar a criança da internet. Isso eu estou falando de coisa de 4 anos atrás. Agora, como é que os pais permitem e vão morar na casa de um cara desse e permitem essa sensualização dos seus filhos? Que erro, hein? Irremediável. É irremediável. Agora, o que significa isso? Baixa cultura, falta de dinheiro, porque esses pais acham que ficarão ricos e milionários tornando seus filhos influencers. E não é verdade. Você vê o que se mata de gente aí. O que se mata, que eu digo, é que esses adolescentes se suicidam. Essa que é a real. O que trouxe à tona esse assunto foi o Felca, né? Que é ele não é jornalista. Ele é um influencer também. Tá e é um jovem. Agora, influencer. Hoje, eu acho que hoje se daria esse nome ao... Antigamente a gente era jornalista mesmo, né? E hoje eu acho que eles fazem um trabalho legal, bacana. É um novo tipo, digamos assim, de noticiário com esse nome, influencer. Não tenho nada contra. E como em todo lugar, tem os bons e tem os ruins, né? Sem dúvida. O que tem de porcaria também. Como consultora jurídica, Eliana, quantas denúncias foram apuradas e recebidas pela CPI de pedofilia e maus tratos no Senado Federal? Nossa, muitas. Muitas. A CPI foi um marco muito grande. E vou contar 2 fatos que acho que você, não sei se tem conhecimento. A primeira delas, ministra Damares, que naquela época não era ministra. Ela era assessora do Magno Malta no Senado. Sim. Ela, eu diria que foi a precursora, eu diria não, tenho certeza, dessa marcha para enfrentamento da pedofilia. E ela impulsionou o senador Magno Malta, que eu não sei também quantas pessoas sabem disso, que foi quem instaurou a CPI dos maus tratos e da pedofilia. Então, ela, juntamente com o senador Magno Malta, eu não vou saber mais, não vou lembrar os anos, mas basta ver quando ela era assessora, do trabalho magnífico que eles fizeram. Nesta CPI estava também a Marta Suplicy, quando senadora. Então, era uma CPI composta por vários senadores, vários partidos, e foi, assim, de suma importância para que viesse à tona o caso da Ilha de Marajó. Então, enquanto todo mundo está achando que a Ilha de Marajó, essa sexualização, essa pedofilia que nós falamos agora, que todo mundo fala na Ilha de Marajó, achando que descobriram a Ilha de Marajó, não.
A Ilha de Marajó está lá, dentro da CPI de maus tratos e de pedofilia, desde sempre. E um trabalho que depois a Damares abraçou. Já vou avisar que eu não sou bolsonarista, Sim. que eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando juridicamente Sim. falando. Juridicamente, né, no aspecto da Ilha de Marajó, Sim. que era, sim, e que é pedofilia. O que aconteceu? Lá atrás, veio à tona tudo o que acontecia por comida na Ilha de Marajó. Então, quando ela foi ministra, e que veio à tona como ministra, porque aí ela tinha o poder e o dever como ministra de Direitos Humanos, é que a coisa, não é que andou, é que a coisa veio mais a conhecimento público. Veio à tona, né? Veio à tona da população. É. Mas lá atrás foi uma CPI muito importante para isso. Muito importante. Como funciona o processo legal de atendimento após uma denúncia de pedofilia? Bom, eu vou ter que citar outra pessoa que eu acho que você poderia entrevistar, que eu acho que o combate está sendo muito bom, que é a doutora Luciana Peixoto, delegada de polícia. Ela está diretamente ligada dentro de uma das tarefas do DHPP, né, de uma das delegacias, é o combate à pedofilia. Então, a denúncia pode ser anônima. E a maioria é anônima mesmo. Vai para a delegacia contra a pedofilia, doutora Luciana Peixoto, e posteriormente encaminha-se, claro que provas, né, a gente trabalha só com provas, e posteriormente vai para o Ministério Público. Então, nós temos no Ministério Público várias frentes, não é um promotor só, mas um grupo de promotores que cuida disso, né? Mas ainda eu digo a você, esbarra de novo no Legislativo. Pena muito branda. Então você tem todo um trabalho, né, de disseminar, de desmascarar toda essa rede de pedofilia que é muito grande, mas quando nós chegamos na aplicação da lei penal, há uma decepção. Porque a lei é branda. Então, os deputados, não sei por qual razão, não ligam muito. Na verdade, aqui fica o meu voto de revolta, que é sempre a mesma coisa. Chegou no Legislativo, a coisa não anda nesse país. Qual seria o interesse, né? Qual seria o interesse de modificação de lei, de um Código Penal mais severo, né, de crimes punidos mais severamente e com um caminho exemplar? Eu não sei. Qual é o seu posicionamento, Eliana, sobre a regulação das redes sociais para menores de idade? Eu sou favorável. Tem que regular mesmo. Não é possível você tratar, eu estou falando adolescente, tá? Não estou falando de responsabilidade penal, mas não é possível você tratar dos mesmos assuntos entre pessoas, não diria maiores, pessoas com maturidade, assuntos que dizem respeito a adultos e colocar as crianças na mesma balança. Não dá. Se os pais não têm esta noção, e volto a repetir, há uma acomodação e muitos pais não têm essa noção, e se alguns pais têm essa noção, os outros não têm, e daí você tem esse confronto e esse conflito, você tem que fazer o Estado realmente regulamentar deste acesso aos adolescentes. Eu vou te dar um fato, você como bom jornalista sabe melhor que eu. No Rio de Janeiro, quando se retirou em um semestre os celulares das escolas, o crescimento intelectual dos alunos foi de um bimestre. Em um semestre você ganhou um bimestre, isso está registrado, um bimestre em matéria de aproveitamento escolar. Olha a diferença. E acho que em qualquer escola que faça essa triagem, essa pesquisa, a conversa vai ser a mesma. Eu outro dia tive a seguinte resposta da minha neta. Nossa, eu estou estudando muito mais. Adolescente, eu estou estudando muito mais. Então talvez ela não tenha sacado que é por falta de celular na aula. Mas
ela está sacando que tem que estudar muito mais. Eu já fui a várias reuniões de empresários e você deixa o celular fora, porque o celular sempre toca, né? Toca. Então, chama atenção. De qualquer você forma. não presta atenção no que está fazendo. De qualquer no forma. que está conversando e tal. Então, atrapalha. Como você analisa a violência crescente que está acontecendo em São Paulo e no mundo? Exatamente por falta de punição. Em São Paulo, eu estou falando Brasil, né? Você não tem o princípio intimidatório da pena. O que é isso? Quando você tem... Isso é um princípio de direito penal. Quando você intimida através da pena, você tem uma intimidação social em que você fala para aquele criminoso em potencial o seguinte: não faça, porque se você fizer, você tem a pena X. Então, isto inibe o criminoso em potencial. Se você roubar um celular, se você portar uma arma de fogo, a sua pena é esta. Então, não faça porque você está sujeito à pena. Isso é um princípio intimidatório social. O princípio intimidatório pessoal. Se você fizer isto, você cumprirá a mesma pena ou pena maior. E você já passou por isso, então você sabe o que vai acontecer com você. Primeiro, a gente não cumpre a pena. E aquele que é criminoso aqui não cumpre a pena. Né? Ele cumpre um sexto, vai embora, sabe que daqui a pouco vai ter liberdade provisória por algum motivo, foge, não responde processo, bom, enfim. Ou recebe penas muito baixas. E aí a culpa não é da justiça. É exatamente por causa do processo legislativo que permite isso. Quando você fala do potencial, de um criminoso em potencial, sabe o que ele vai te responder? Eu sei que não vai dar em nada. É verdade. É verdade. Eu sei que não vai acontecer nada. Eu vou ser preso hoje, mas amanhã eu estou solto. Tá tudo certo. Vale a pena correr o risco. Eliana, o tempo passou. Que pena. Está passando e não falamos sobre o Bate. Que é um querido. Como é que está o programa? Muito legal. Ele é um cara... Cara é feio, né? Falar. Mas ele é uma grata surpresa na minha vida. Uma grata surpresa. Ela é coisa boa. Ele é de uma inteligência, Fausto. É fora do normal. Ele é fora da curva, esse moço. Ele é de um raciocínio tão rápido. Ele é tão brilhante. Quem assiste o programa está vendo uma coisa. Quando a gente está ao lado, e por exemplo, estão as imagens no vídeo, e ele não está no vídeo, ele está só falando, o raciocínio dele é tão rápido, que você tem assim, que prestar muita atenção, porque ele já está lá na frente. Eu diria para você que, além da grata surpresa, é uma alegria estar com ele lá, porque é de uma educação, de uma finesse. Olha, eu vou dizer para você, eu amei trabalhar com ele, trabalhar não, porque eu não ganho, eu sou convidada, mas de estar com ele. É um incentivo. As suas aparições lá são sempre muito valiosas. Obrigada. Eliana, chegamos ao final do programa. Eu tenho certeza que o espectador ficou muito feliz com a sua entrevista. Você ensinou muita coisa para as pessoas, falou de assuntos muito interessantes no âmbito do direito e também no âmbito do jornalismo. Eu quero que você me dê um segundo para agradecer, porque quem me colocou na mídia foi você. O primeiro programa, o primeiro programa de rádio que eu fiz, aliás, um dos primeiríssimos programas que eu participei foi exatamente com você. Na Rádio Trianon. Na Rádio Trianon. Muito obrigada por isso. E eu fico muito feliz por isso. Eu também, muito agradecida e muito honrada de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Fausto. E ao espectador, tá vendo só? Ela começou no programa Gente que Fala e hoje esteve aqui no nosso podcast. Um abraço a todos e muito obrigado.